Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai continuar sobre aquele capítulo que nós estávamos, que por sinal não peguei meu livro. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Quem quiser ler com a gente, coloca eu aí no chat, tá? Vai ser sobre o pensamento da leitura de séries. Opa. Na verdade, a gente parou nessa parte aqui, né? Que legal. Olha, a gente vai continuar aqui, ó, página 68, tá? E eu sei que eu pedi para vocês fazerem esses exercícios, então eu vou pedir para vocês irem respondendo eles daqui a pouco, tá? Os de baixo. Daniel, você pediu aí para ler. Lê pra gente, por favor, aqui. O tom. Qual? O tom pessimista esbaço por seremes. Como é onde a gente tá? Quê? O tom pessimista esboço por seres apresenta como um alerta com base em suas colocações é possível compreender que o ser humano, enquanto ser racional, pode orientar a sua ação para o bem ou para o mal. Ou seja, pode refletir a sua conduta com relação à natureza. Caso não o faça, será responsável direto pela imposição? É isso? Imposição de limites à própria sobrevivência e comprometerá as condições de existência. Gente, então lembra que na semana passada a gente estava falando sobre o contrato natural que a gente leu aqui em cima? O que falava o contrato natural? Na verdade, ele começa com a ideia que existe um contrato social em que nós temos já um contrato na sociedade, que a gente vive em sociedade, que nós ajudamos uns aos outros, que nós decidimos que alguém seria líder da maioria e que esse líder deveria cuidar de todo o grupo, tá bom? Por exemplo, com os governantes, pode ser um rei, pode ser indiferente que tipo de política a gente decidiu que seria de liderança, mas a gente decidiu que seria assim. E que no momento em que a gente não quisesse mais aquele líder, nós poderíamos tirar porque a gente é um grupo maior do que o grupo do próprio líder, tá? Então já existia esse contrato, o contrato social. Aqui ele vai começar a falar de uma ideia de contrato natural, que ou a gente começa a cuidar da nossa natureza, começa a tomar decisões ligadas ao bem-estar da natureza e não só o nosso bem-estar pessoal, tá? Para as nossas próprias necessidades, melhor isso vai ser. Tá fazendo sentido para vocês? Porque ou a gente muda ou o mundo acaba. Entende? Acaba no sentido, não vai ter recurso suficiente para manter a sociedade do jeito que ela vive. Todo mundo se importando apenas consigo mesmo. Porque apesar da gente viver em sociedade, a gente ditou ao longo desses anos de sociedade uma espécie de individualismo. A gente já falou sobre individualidade, né? E a ideia do individualismo a gente citou também, que seria a ideia de que eu me preocupo apenas comigo mesmo, certo? Eu cuido das minhas necessidades individuais, sem se importar tanto com o bem coletivo, tá? Isso tem interferência? O Daniel colocou aqui, né? Tá fazendo sentido porque a gente está usando muitos recursos. Exatamente. Se a gente pensar, por exemplo, eu quero ter brinquedo.
eu quero ter brinquedo, eu quero ter todos os brinquedos que eu puder ter, então eu fico pedindo, vou comprando, tudo que eu posso, tá? Ou eu quero ter tênis, eu quero ter roupa, eu quero ter card, enfim, o que você quiser ter, vários deles. Você vai comprando e se preocupando que aquilo tem um efeito no meio ambiente? Não. Primeiramente, que às vezes a gente não repara que aquilo lá veio proveniente do meio ambiente. Se você tem card, por exemplo, pode ser do Pokémon, né? Esses cards, eles vieram de papel. A tinta veio da natureza. Então, assim vai, tá? Tudo que nós temos aqui no nosso meio vem de alguma forma da natureza. A não ser fontes energéticas, né? E ainda assim pode ser. Pode ser. Dentre esses bens que a gente consome cada vez mais, se a gente falar assim, isso eu necessito de verdade? Não, não necessito. Eu quero. Tem diferença, né? Entre necessidade e querer. Que tipo de impacto isso aqui vai causar na natureza? Vai ter um grande impacto? Por exemplo, comigo usando, eu comprando constantemente, ou meu colega fazendo a mesma coisa, o outro fazendo a mesma coisa, o outro fazendo a mesma coisa. Se todo mundo fizer a mesma coisa, vai gerar um impacto, já que a gente vive em sociedade e tudo que interfere em um interfere em todos? Gera. Responde aí pra mim, sim ou não? Pode ser no chat, tá? Nossa, tá amarga minha água. Sim, 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 porque só eu posso mudar as coisas exatamente. Quer ver um exemplo simples? Não é pela decisão que eu tomei, tá? Sobre isso. Vou falar sobre isso agora, sobre um quesito que eu já falava antes de tomar essas decisões. O consumo da carne. Às vezes a gente pensa assim, eu como carne no almoço e na janta, isso não tem impacto diretamente na natureza. Só que você pensa, nós somos 200 milhões de brasileiros. Só de brasileiros, tá? E cada um consome uma grande quantidade de carne, né? Eu vou até pesquisar aqui, porque tem um número, né? Específico. Consumo de carne no Brasil. Para você ter uma ideia, a gente consome, em média, 50, próximo a isso, né? 50 quilos de carne por ano, tá? Cada um de vocês. Vocês pensam, quem gosta de matemática aí pode ficar à vontade para fazer um cálculo. Vocês pensam que nós somos 200 milhões de brasileiros. Minha calculadora nem faz esse número. 200 milhões de brasileiros consumindo aproximadamente 50 quilos de carne. Quanto quilos de carne que vai ter? Quanto boi, quanto frango, quanto pode ser porco, vai ser necessário para gerar esse consumo de carne. E a carne vai ter que ser produzida em larga escala. Quando a gente produz isso, tem impacto, por exemplo, no meio ambiente? Lógico que tem, gente. Tudo que a gente modifica o meio ambiente pode ser, por exemplo, tirando ali a natureza normal e criando pasto, vai ter efeito. Não tem que dizer como não. Como eu disse, não é porque eu tomei a decisão de não comer carne. Até porque isso é bem recente. Eu já dava essa aula antes, tá? É que eu sei o impacto que isso causa. E às vezes uma mudança de uma pessoa pode gerar mudanças de outras também, tá? Tô falando para vocês parar de comer carne? Não necessariamente. Tem gente que escolhe, por exemplo, tirar carne um dia da semana. Digamos que tem uma campanha, né, que o nome é Segunda Sem Carne. Então todo mundo que participa dessa campanha na segunda-feira não come carne, nenhum tipo, né? Então não pode frango, não pode peixe, não pode carne de boi, porco. Pro sul-mato-grossense, isso é uma ideia muito difícil ainda da gente acostumar, porque nós estamos na terra do agronegócio, em que a carne, o consumo da carne é muito valorizado, né? Mas é lógico que existe impacto do tudo isso que a gente está falando, tá?
Então, a gente começa aqui, ó. É possível, se mais alguém quiser ler, vai colocando eu aí no chat. É possível pensar em uma realidade ética entre o ser humano e a natureza? Dá pra gente refletir sobre isso e mudar algumas coisas, não só sobre a carne, sobre o consumo de energia, né? O quanto a gente deixa energia elétrica sendo desperdiçada, sobre o consumo de água, quanto tempo no banho, quanta torneira aberta, quantos produtos que a gente consome e que diretamente atacam o meio ambiente de alguma forma. A gente pode diminuir o consumo? Pode. Peraí, Eros, eu vou só terminar isso aqui e você lê o próximo, tá? Tá. Quais são os caminhos possíveis para que as pessoas possam trilhar para atender às suas necessidades cotidianas e, ao mesmo tempo, garantir condições de subsistência? Se alguém tiver uma ideia aí, pode responder, tá? Pode colocar aí no chat. Isso daqui tá falando para você compartilhar, né, com sua família sobre as ideias do filósofo Ceres a se tornar o meio ambiente um ser de direitos, tal como o ser humano. Então, refletir que a natureza ela também tem direito à vida? Vocês acham que sim ou que não? Coloca aí, sim ou não no chat. Sim. Se essa natureza tem direito à vida, por que a gente não vai cuidar dela? Lembra que quanto mais a gente consome, mais esses itens vêm da natureza, né? Não tem jeito. Os seres vivos da sociedade, tá. Reflexão. Vai, Eros, pode ler. A compreensão da natureza como condição de existência da vida humana precisa ser difundida para que as ações do ser humano não afetem o equilíbrio do meio ambiente. Os desastres ambientais de acarretam graves problemas tanto à sociedade quanto à natureza. Esses problemas exigem uma mudança não só no consumo, como também nas ações de todos os envolvidos no processo de exploração dos bens naturais. É a ideia de que a gente pode equilibrar, né? A gente pode consumir sem ser um consumo exagerado. Quando você precisa de um tênis, você precisa de um tênis ou você precisa de 20 tênis? Para calçar é um par, né? Você tem 2 pés só, você não tem 50. Você não tem 10 pés. Então, assim, por que a gente precisa consumir muito mais do que a natureza consegue produzir? Porque, de novo, se você tem 20 tênis, o coleguinha ali tem 10, o outro tem 5. Todo mundo tem um monte. 20. Gente, só brasileiro nós somos 200 milhões, tá? Você não acha que isso impacta a natureza? Lógico que sim. Quer continuar lendo, Eros? Sim. Pode ler. Atualmente, alguns pesquisadores do Instituto Paulo Freire indicam a possibilidade de meio ambiente da educação ambiental estimular a crítica e a concepção de desenvolvimento sustentável, apresentado ao conceito de ecodesenvolvimento com base nos seguintes princípios: satisfações de necessidades básicas da população, solidariedade com as gerações futuras, participação da população envolvida e preservação dos recursos. A gente precisa, então, esperar o outro fazer para a gente começar a melhorar o nosso meio ambiente, a melhorar a nossa relação com o meio ambiente? Ou a gente pode nós mesmos começar a fazer isso? Precisa ser coisas difíceis de fazer? Não. Vão pensando aí que assim que a gente acabar o texto, eu quero ideias de vocês, de coisas que vocês possam fazer para melhorar o meio ambiente, tá? Continua lendo, Eros. Certamente, a educação ambiental não resolve o problema na destruição do meio ambiente, mas é uma ação importante em busca de uma nova forma de relação humana-natureza. Os programadores e as propostas pedagógicas falam
de uma educação que aproxima-se o ser humano da própria realidade dos seus problemas e das possibilidades da solução. Nessa parte aqui da escola, no momento a gente não está no presencial, né? Mas pode responder pela sua casa. Ou aqui, né? Na 1. A escola em que você estuda promove a educação ambiental? Pode colocar aí no chat que eu estou esperando, né? Desenvolve algum projeto de educação ambiental? Qual? Sim ou não? O que vocês acham? Eu já pedi para vocês responderem, né, essas questões antes. Por isso que eu estou perguntando. Acho que sim ou não. Olha só. Sobre educação ambiental, sim, vocês têm. Nas aulas de filosofia, nas aulas de geografia, nas aulas de ciências. Quando a gente fala, por exemplo, de como que você deve ter essa relação. Primeiramente, reflita a sua decisão impacta no meio ambiente, sim ou não? Cada coisa que você vai decidir, tá? Digamos que você fica lavando a calçada todo dia com água limpa. Você precisa fazer isso todo dia com água limpa? Ou você pode, por exemplo, usar a água da máquina para poder limpar o quintal. Eu tô aprendendo isso também, nessa parte. Minha mãe estava aqui essa semana, ela já fez uma tubulação ali para a parte da água que bate a máquina já descer sentido as plantas e assim molhar a água que cair da máquina vai jogar para as plantas e assim vai também molhar as plantas, tá? Ou então limpar a calçada, dá para limpar a parte da frente. E existem outras coisas que você possa fazer, tá? Você considera a educação ambiental importante, sim ou não? Se possível, vamos colocando aí no chat, tá? E eu quero que todo mundo responda agora aí no chat essa 3. O que poderia ser feito para conscientizar a população sobre a preservação do ambiente? Existe algo que você possa fazer ou não? Você pode responder assim, 3, e aí colocar a resposta. Outra coisa que eu quero de você... se alguém quiser levantar a mão para falar, talvez seja mais fácil. Fica à vontade, viu? Só levanta a mão aí e fala que eu vou abrir o áudio. Uma outra ideia. O que você, na sua casa hoje, pode estar agindo? Por exemplo, você separa o lixo? O que é orgânico, o que é reciclável? Já ouviu falar numa composteira? Você cuida, igual a Jamile colocou aqui, economizar água, não poluir, reciclar. Sim, tudo isso está certo. E como vocês podem agir agora? O que cada um de vocês pode fazer para melhorar a situação da relação do homem com o meio ambiente? Ninguém tem nenhuma ideia? No caso, por exemplo, de reciclar, né? Eu conheço várias pessoas que quando comem o Danone, né? Não sei se vocês gostam de Danone. Eu, pessoalmente, tenho um paladar hiper infantil. Então, minha comida favorita é Danone, doce, chocolate, sorvete. Só coisa infantil. Eu tenho uns amigos que pegam um potinho do Danone e plantam sementinhas de alguma coisa. Pode ser uma sementinha de feijão, de cebolinha, para criar ali já verduras no potinho. Precisa ser uma coisa mirabolante? Não. Você fazia isso quando você era pequeno. Quem aqui nunca plantou um feijão no potinho no algodão? E aí você ainda pode consumir aquilo depois.
Eu, por exemplo, sempre sonhei em ter uma galinha. Agora tem a Robertinha, né, que é minha galinha. E ela, agora eu não como granja. Sério que você nunca fez isso? Nossa, é uma brincadeira super infantil. Desde pequenininho a gente faz isso. De colocar o feijão. Pode tentar em casa. Pega o feijão e coloca 1 grão de feijão no algodão molhado. E deixa. Você vai ver que ele vai brotando. Minha mãe já separou ali pra mim também uns arroz que vem na capinha, sabe? Na capinha. Que ele não foi separado, né? E ele vem encapadinho, aquele ali dá pra plantar. Então já vou plantar arroz também. Tô plantando milho. Então, você pode, né, reutilizar. Pode pegar, por exemplo, sua mãe usou detergente, ou sua mãe usou, ou seus familiares, né? Usaram algum produto de limpeza, no final acabou e ali tá o plástico. O que você vai fazer? Você pode desenvolver um brinquedo. Procura na internet como desenvolver brinquedo com reciclável. Gente, tem muita ideia. Principalmente gente que é pedagogo, né? Mas dá para fazer brinquedo. Dá para fazer, por exemplo, que eu não tenho nenhum aqui, mas caixa de sucrilhos. Você consegue cortar, encapa ela e você consegue fazer um aparador para livro ou para seus materiais para não ficar espalhado. Gente, é muita ideia de reciclagem. Quem nunca pensou sobre isso, joga no Google, reciclagem, itens de reciclagem, esse tipo de coisa. Vocês vão achar N ideias. Vão passar toda a pandemia fazendo coisa de reciclagem e não vão dar fim de tanta ideia que vai ter. Eu tinha uma amiga que ela juntava caixa de leite para não jogar fora quando as pessoas acabavam o leite e ela construiu uma casinha de cachorro com caixa de leite. Dá para fazer isso também com garrafa PET. Já imaginaram esse tipo de coisa? Em vez da gente só ficar produzindo e jogar fora, a gente pode muito bem trabalhar. Precisa esperar outra pessoa fazer? Não, tem coisa que é com cola, tem coisa que é com fita, crepe ou fita durex, entendeu? São coisas que dá para vocês fazerem. Não precisa ser alguém longe que vai fazer por vocês, tá? Olha que lindo. A Amanda aqui tá falando que ela fez um cofre de uma caixinha de perfume. Super legal. Eu acho que a gente podia tentar. Vamos ver se a gente volta, né, às aulas. Não sei se vocês estão vendo aí, acompanhando, mas se a gente voltar às aulas, a gente podia ver de fazer um presente, né, um pro outro, com alguma coisa reciclável. Acho que ia ser uma coisa interessante. Ninguém ia nem ter que gastar dinheiro, a gente só usaria alguma coisa ali que a pessoa pode guardar. E pensa, é um presente ainda mais especial porque você que fez. A Jamile falou que viu o cofre que ficou muito bonito. Leia o texto O Homem e a Natureza, do escritor e filósofo libanês Khalil Gibran. O autor expressa suas influências religiosas e filosóficas em temas como amor, amizade, a morte e a natureza. Quem quer ler para mim? Coloca aí no chat eu. Ninguém quer ler hoje? Tá bom. O Homem e a Natureza. Ao romper do dia, sentei-me na campina, travando conversa com a natureza, enquanto o homem ainda descansava sossegadamente nas dobras da sonolência. Deitei-me na relva verde e comecei a meditar sobre essas perguntas. Será a beleza verdade? Será verdade a beleza? E em meus pensamentos vi-me levado para longe da humanidade. Minha imaginação descerrou o véu, de matéria que escondia meu íntimo. Minha alma expandiu-se e senti-me ligado à natureza e aos seus segredos. Meus ouvidos puseram-se atentos à linguagem de suas maravilhas. Assim que me sentei e me entreguei profundamente à meditação, senti uma brisa perpassando através dos galhos das árvores e percebi um suspiro, como de um órfão perdido. Por que te lamentas, brisa amorosa? Perguntei. E a brisa respondeu.
porque vim da cidade que se escalda sob o calor do sol, e os vermes, não, desculpa, e os germes das pragas e contaminações agrediram-se às minhas vestes puras. Pude culpar-me por lamentar-me? Pode culpar-me, né? Seria, eu tenho culpa de ficar triste, já que eu estou poluído por causa da cidade? Mirei depois as faces de lágrimas coloridas das flores e ouvi o seu terno lamento e indaguei: por que choras, lindas flores maravilhosas? Uma delas ergueu a cabeça graciosa e murmurou: não choraras porque o homem viras e nos arrancará e nos porá à venda dos mercados da cidade. E outra flor acrescentou: à noite, quando estivermos murcha, ela nos atirará no monte do lixo. Choramos porque a mão cruel do homem nos arranca e de nossas moradas nativas, ou seja, as pessoas que arrancam as flores, né? Ouvi também um riacho lamentando-se, como uma viúva que chorava o filho morto, e o interroguei: por que choras, seu límpido riacho? E o riacho retrucou: porque sou compelido a ir à cidade, onde o homem me despreza e me rejeita pelas bebidas fortes, e faz de mim carregador de seu lixo, polui minha pureza e transforma minha serventia em imundície. Ou seja, né, as pessoas que jogam lixo, esgoto nos rios, certo? Para ir poluindo. Escutei ainda os pássaros soluçando e os interpelei: por que choras, meus belos pássaros? E um deles voou para perto, pousou na ponta de um galho e justificou: daqui a pouco, os filhos de Adão virão a esse campo com suas armas destruidoras e descadearão uma guerra contra nós. Porque se fôssemos seus inimigos mortais, é como se fôssemos seus inimigos mortais. Agora estamos nos despedindo uns dos outros, pois não sabemos qual de nós escaparão à fúria do homem. A morte nos segue aonde quer que vamos. Então o sol já se levantava por trás dos picos da montanha e coloria os topos das árvores com auréolas douradas. Contemplei tão grande beleza e me perguntei: por que o homem deve destruir o que a natureza construiu? E aí, gostaram do texto? Chegaram a entender? Ficaram com alguma dúvida? Eu também fiz livrinhos, máscaras de dormir, tudo para a Polly de brinquedo. Que legal. Isso aí. Reutilizar. Não tenho nenhuma dúvida. Gente, alguém ficou com alguma dúvida sobre esse capítulo? Em que a gente falou sobre o contrato natural? Vocês entenderam o que é o contrato natural? Se eu perguntar para vocês, o que vocês acham que é o contrato natural? Respondam aí no chat. Ninguém sabe dizer o que é o contrato natural? Seria o contrato ou a ideia de que a natureza também tem direitos? Lembra, a gente falou sobre isso, está no livro, né? Não apenas o homem como um cuidando do outro em sociedade, mas que a natureza faz parte dessa sociedade e é fundamental que a gente cuide dela para a nossa geração e para as próximas. Tudo bem? Fez sentido? Se sim, faz um joinha, se não, bate palminha. Não fez sentido? Tá, o contrato natural, então, como a gente falou, o contrato social. O contrato social é a ideia, é um livro, né, que fala esse termo.
é a ideia de que nós, seres humanos, temos um acordo de ajuda mútua, de viver em sociedade, garantindo com que o ser mais importante de tudo que existe é o ser humano, tá? E ele acha que, o Seres, né, o Michel Seres, acredita que deve existir um contrato natural, em que não só o ser humano tenha direitos, mas também a natureza. E que para garantir com que essa natureza tenha direitos, o homem deve muitas vezes abdicar suas vontades. Tá, mais devagar. O contrato natural, então, é um acordo em que a natureza também tenha direitos. O homem, muitas vezes, vai ter que desistir de algumas vontades dele. Por exemplo, é muito mais fácil jogar o lixo tudo junto, né? Só que o ideal é que a gente separe o lixo. Então, a gente deixa algumas vontades ou vantagens para que exista direitos da natureza também. Para que essa natureza exista para a nossa geração e para a próxima geração também. Tudo bem? Galera, enquanto isso, coloca o nome no chat, tá? Alguém, eu gostaria de passar uma tarefinha para vocês, que não é bem de uma tarefa que a gente vai, por exemplo, que eu vou ter como analisar no sentido da atividade, sabe, que a gente recebe, fotografia, essas coisas, não é isso. Vão colocando aí no chat. O que eu quero de vocês agora, em filosofia? É que, se possível, vocês comecem a fazer a diferença na casa de vocês. Mesmo que a gente comece por pouco, tá? O que você pode fazer para mudar a situação da natureza agora? Você pode reciclar? Você pode sempre desligar a luz quando você está vendo que ela não está sendo muito útil. Você pode ajudar a limpar o quintal sem usar água limpa. O que você pode fazer, você na sua casa, com a estrutura familiar que você tem, o que você pode fazer para ajudar a diminuir o consumo, o impacto do ser humano no meio ambiente? Entenderam? Eu estou dando um tipo de tarefa, mas você está bem aberto para que a necessidade da sua família ali você consiga trabalhar, tá bom? E aí, na semana que vem, eu quero que vocês me contem. Vou escrever aqui como que foi a experiência, tá bom? Entenderam? Experiência. O que que é vocês, pode fazer para melhorar o impacto da natureza na sociedade. Opa, da sociedade na natureza, falei ao contrário. Da sociedade na natureza. Eu posso tocar música, mas pode. Mas o que eu estou falando no sentido de que algo que o ser humano impacta, por exemplo, a produção de lixo. A gente produz muito lixo, né? A gente pode diminuir o lixo? Pode. Então, o que você pode fazer para diminuir o lixo? A gente consome muita água da natureza. O que você pode fazer para diminuir o consumo de água? Entendeu? Coisas que a gente já faz de ruim para a natureza. Como que a gente pode melhorar o impacto que o ser humano tem sobre a natureza? Tudo bem? Gente, nem todo mundo colocou o nome no chat, a aula tá acabando. Até agora só. Eros, Bruna, Jamile. Só. Coloquem o nome no chat, Daniel. Temos mais pessoas aí. Tchauzinho. Eu vou entender, então, que o resto do pessoal não estava com áudio. Tchau, gente. Fica com Deus.
Bom final de semana, a gente se vê na segunda. E aí, na aula de filosofia, vocês contam como foi a experiência, tá bom?